continuando a nossa reflexão sobre momentos em que temos que dar atenção aos nossos filhos, em que eles começam a manifestar alguma característica de gagueira. Nós vimos, quando ele começa a falar dos 2 ou 4 anos de idade, quando ele começa a aprender a escrever, a ler, disciplinas, professores, novos colégios, novos amiguinhos, e na adolescência. Esses são os momentos naturais, entre aspas, né, da manifestação da gagueira. É lógico que nós vemos outras pessoas começando a gaguejar fora dessa fase. Aí a gente tem que avaliar se é uma questão psiquiátrica, que muitas vezes acontece, ou uma questão neurológica. Um sujeito que sofreu um trauma neurológico, uma lesão neurológica, um AVC, um acidente vascular, um acidente automobilístico, enfim, alguma coisa que tenha lesionado o encéfalo. E aí ele vai passar a ter dificuldade nessa fluidez da fala. 3 momentos naturais do início, e agora nós estamos vendo alguns momentos que podem acontecer dele passar a ter uma disfluência, que é por uma questão psiquiátrica ou neurológica. A gagueira, ela pode ser vista de formas muito diversificadas. E nós temos que observar que como a gente vê a gagueira como uma patologia muito antiga e muito comum no nosso dia a dia, a gente começa a ter percepções que nem sempre são reais, que nem sempre são verdadeiras. Muitas vezes é comum as pessoas fazerem perguntas totalmente inadequadas e muitas vezes justificam a sua disfluência com justificativas totalmente inadequadas. Por exemplo, eu gaguejo porque sou nervoso. Ou então, eu gaguejo quando estou nervoso. É claro que a gente sabe que o sistema emocional, que o emocional da gente afeta todo o nosso corpo. Todo, né? Você está emocionalmente abalado, você vai manifestar no seu corpo de alguma forma. Você somatiza isso. E é natural, todos nós somos assim. Mas a gente não pode justificar, não pode associar a gagueira ao nervosismo, porque senão se tem um estereótipo totalmente inadequado que se tem hoje em dia, que o gago é nervoso. E nós conhecemos pessoas com gagueira que são extremamente calmas, extremamente tranquilas no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas reações. Elas são calmas, tranquilas. Mas o seu falar faz com que elas se tornem agitadas porque vão falar, porque precisam falar. Então, eu gaguejo quando estou nervoso, todos nós então gaguejaríamos, porque todos nós, um momento ou outro, ficamos nervosos. Então, nervosismo não é justificativa, não é causa de gagueira. Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque senão a gente pensa que todo gago é nervoso, que ele tem algum problema de nervoso, e não é assim. Outra questão que se levanta. Conversei por algum tempo com alguém que gaguejava e passei a gaguejar também. Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu alguém falando para você isso? Conversei muito tempo com a pessoa com gagueira e passei a gaguejar. Gagueira não é contagioso. Não existe. Existem 2 situações que a gente pode analisar nessa fase. A primeira, existem pessoas que realmente têm a facilidade de adquirir a pronúncia, o jeito de falar do outro. Essas pessoas, até quando aprendem uma segunda língua, elas têm uma dicção, uma fala melhor, né? O sotaque delas
anterior é perdido e elas falam muito bem uma nova língua. São essas pessoas que têm essa facilidade de adquirir trejeitos e sotaques e formas de falar com mais facilidade. Ok, mas isso não vai fazer dela gaga. Ela, prestando atenção, ela vai falar como ela fala normalmente, independente de ter conversado com uma pessoa fluente ou não. E o segundo momento, aí sim, que a gente tem que observar, é que muitas vezes a gente pergunta para os pais da criança com gagueira. Ele convive com alguém que gagueja? E às vezes a família fala, o tio ou o priminho tá sempre com ele, ou a babá, e essa pessoa gagueja. E a gente fala assim, a gente tem que ver como a gente vai lidar com essa situação, com esse relacionamento dos dois, porque a criança, ela imita muito o outro, porque ela está aprendendo como falar, ela está aprendendo como se expressar, né? A criança é uma esponjinha, por isso a importância de se falar pausadamente para a criança. Por isso a importância da gente não jogar cobranças de vocabulários difíceis e bonitos para a criança. Não estimular a criança num nível intelectual acima do dela. Porque ela não dá conta. E ela acaba tendo então desfluência porque ela está sendo cobrada uma maturidade dela que ela não tem condição ainda de expressar. Ou ela tenta imitar os pais, ou os tios, ou os irmãos mais velhos, com vocabulário ou com maturidade que ela ainda não tem. Então ela começa a apresentar esses bloqueios, essas dificuldades. Então, essa criança permanecer muito tempo com a outra que gagueja, ela pode estar imitando aquela. Não tem nada definido que ela vai passar a ser uma pessoa com gagueira porque ela conviveu com uma outra. Isso era uma questão que se falava há algum tempo atrás de causas de familiaridade, que era isso, não é que tivesse geneticamente influência, mas o contato faria com que a pessoa passasse a ter. Isso só vai acontecer se os que tiverem no seu meio não pontuarem para ela como se deve falar. Ela convive com a tia ou com o avô, uma relação muito constante, muito frequente. E que essa pessoa tem uma gagueira crônica, uma gagueira severa, em que sua fala tem muitas repetições, muitos acréscimos, muitos prolongamentos, muitas hesitações. Ela pode imitar o jeito daquela pessoa falar. Se ela não for corrigida, ela pode permanecer naquele padrão. Não porque ela seja realmente uma pessoa com gagueira, mas ela passa a adquirir um padrão que não é dela. Esses dois pontos devem ser muito bem colocados e observados. Mas a gagueira não é contagiosa. Você não pega a gagueira convivendo com pessoa gaga. Outra pergunta, outras coisas que a gente ouve muito, né? Depois de um susto, passei a gaguejar. Não. Não existe nada definido de que um susto causa gagueira, causa disfluência. Essa pessoa, muitas vezes se fala um trauma emocional, um choque emocional, ela passou a gaguejar. Ela já devia ter algum perfil disfluente, como a gente viu, tipos de disfluência e uma delas é a gagueira. Então ela já devia ter um perfil disfluente e aí, por uma questão emocional ou até psiquiátrica, ela passou então a ter um perfil agora, um diagnóstico de gagueira, porque ela já tinha um perfil disfluente antes e com uma questão psiquiátrica ela pode ter desenvolvido, ou até psicológica. Mas nada que ela passou a ter gagueira depois que levou um susto. Outra questão que a gente ouve muito, pessoas que gaguejam têm um pensamento desorganizado. É muito comum as pessoas pensarem isso. Como a pessoa que gagueja tem essa dificuldade de organizar as palavras, organizar a sua fala, então ela fica
Eu queria ver você, mas não consegui chegar a tempo. Ou então, eu conseguia você, eu queria ver você. Então ela vai e volta. Parece que ela tem pensamento desorganizado, mas não. São pessoas com pensamento organizado. São pessoas que têm um intelecto muito bom, às vezes até acima da média, a inteligência até acima da média ou na média. Mas que elas simplesmente têm dificuldade de expressar o que elas pensam. É importante ressaltar aqui que algumas causas de gagueira são crianças com atrasos de linguagem. Eu tenho uma criança que ela tem, tem 3 crianças que a linguagem delas é abaixo da idade cronológica delas, tá? Elas não conseguem, uma delas, o vocabulário é pequeno, a outra é extremamente agitada e ela não consegue organizar o pensamento dela porque ela é muito agitada. E a outra, nunca lhe foi ensinado que as coisas têm começo, meio e fim. Bobo, né? Mas é. Quando você fala, você planeja, palavra por palavra, isso no automático, e você fala, e essa fala teve começo, meio e fim, tanto a própria palavra quanto a frase em si. São 3 crianças que têm gagueira e que têm precisa ser trabalhado esse pensamento dela, essa organização de pensamento, com vocabulário, com atenção e concentração e com noção espaço-temporal. São 3 crianças que tem que ser trabalhado 3 coisas diferentes. Por isso que eu digo, uma gagueira não é igual a outra. Um gago não é igual ao outro. Um desfluente nem sempre é gago. A gente tem que observar muito, mas são crianças e jovens e adolescentes inteligentes. Se tiverem dificuldades de organização de pensamento, é uma outra questão. Mas não necessariamente são pessoas com pensamento desorganizado. A não ser essas crianças que eu falei que estão no processo de maturação, de desenvolvimento de linguagem, que aí é uma outra história. A gente vai ter que trabalhar essas crianças para organizar essa linguagem delas, para elas conseguirem falar. Mas jovens, adultos, não tem nada a ver. E tem outras crianças que têm disfluência e têm uma linguagem muito bem organizada. Eu preciso ter uma linguagem para falar. Isso é fato. Mas não necessariamente essas pessoas que gaguejam têm um pensamento desorganizado. Não, não tem nada a ver. Então eu vejo uma pessoa com a fala desorganizada, eu jamais vou pensar que o pensamento dela está desorganizado também. Ou que ela seja uma pessoa desorganizada. Se ela tem essa dificuldade assim para se organizar na fala, a vida dela deve ser uma bagunça, o quarto dela deve ser uma bagunça. Não tem nada a ver. Outra pergunta que a gente ouve muito. Simpatias curam gagueira? A gente que é da cidade, a gente já não tem muito contato com esse tipo de coisa. Mas a colherada na cabeça, beber água na casca do ovo, são coisas que a gente já ouviu a vida toda, né? E a gente sabe que não funciona. O que ajuda uma boa fala é uma família adaptada e orientada, um profissional competente, um fonoaudiólogo competente, uma saúde perfeita, uma criança saudável, bem estimulada. É isso que a gente tem certeza que faz uma boa fala, ajuda a criança a falar bem.